Olá, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Vamos voltar então com as nossas aulas e a gente vai entrar num conteúdo que é sobre alimentação saudável, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre as características dos alimentos e dos nutrientes que a gente encontra dentro deles. Então, vamos lá. Os alimentos, eles têm a principal função de fornecer a energia necessária para as atividades do organismo. Então, tudo que a gente faz gasta energia, seja falando, jogando, brincando, correndo, dormindo, enfim, tudo que a gente faz gasta energia. E essa energia a gente precisa retirar de algum lugar, né? E a gente retira dos alimentos, certo? A energia dos alimentos, ela pode ser medida em calorias ou em quilocalorias. Tanto que, se vocês pegarem os rótulos dos alimentos que tem na casa de vocês e olharem atrás do valor energético dos alimentos, vai estar tudo escrito lá por porção em quilocalorias, certo? E por que é tão importante a gente se alimentar? O que isso está relacionado com as nossas células, né? Então, ó, a partir do momento que a nossa célula ela vai recebendo nutriente, que nem vocês estão vendo ali, né? Os nutrientes eles estão chegando na célula. Essa célula ela consegue aumentar o seu volume, aumentar o seu tamanho e se duplicar, né? Então, ali de uma célula foi gerada outras duas células, né? E isso é muito importante porque muitas vezes a gente tem alguma lesão, né? E a gente acaba perdendo algumas células, machucando alguma parte do corpo, e essas células elas precisam ter esses nutrientes para regenerar toda aquela parte que a gente acabou perdendo, né? E a célula só consegue fazer isso se dentro dela tiver nutriente que a gente retira dos alimentos. Beleza? Muito bem, quando a gente olha essa imagem, né? A gente está vendo alimentos ou está vendo nutrientes? Quem falou que a gente está vendo alimentos acertou, tá? Então, olha só, ali a gente tem vários alimentos e dentro desses alimentos eu tenho uma grande quantidade de nutrientes. É claro que eu não vou ter todos esses nutrientes em todos os alimentos, mas, né, cada alimento tem a sua particularidade, a sua propriedade e a gente vai ter alguns nutrientes. Então, a gente pode ter vários nutrientes. A gente pode ter carboidrato, lipídio, proteína, vitamina, água e sais minerais, certo? Hoje a gente vai trabalhar com esses três primeiros aqui, ó, que é carboidrato, lipídio e proteína, certo? Então, vamos lá. Os carboidratos, eles podem ser chamados também de açúcares ou de glicídios, tá? Tanto faz. A principal função deles é fornecer energia. Então, quando a gente come qualquer coisa que tenha carboidrato, lembrando que não é só porque é doce tem carboidrato, tá? Tem muita comida salgada que tem muito carboidrato, por exemplo, arroz, macarrão, pizza, enfim, né? Todas essas comidas de massa têm carboidrato dentro. Quando a gente come um carboidrato, o nosso corpo utiliza a energia desse carboidrato muito rápido. Então a gente não armazena carboidrato no nosso corpo, certo? Por quê? Toda a energia ali em quilocaloria que tem nesse alimento, o nosso organismo ele vai usar, certo? E esse carboidrato, gente, isso não está na apostila de vocês, tá? A prof tá falando um conteúdo um pouquinho a mais aqui. Esses carboidratos, eles podem ser divididos em três grandes grupos, que são os monossacarídeos, certo? Que é a glicose, a frutose e a galactose. É um pouco difícil a gente encontrar eles assim, né? Separadinhos no meio ambiente. Normalmente a gente come, né? Utiliza eles mais na forma de disacarídeos ou polissacarídeos. Então, disacarídeos, a gente vai juntar dois daqueles monossacarídeos. Então, se a gente juntar a glicose com a galactose, eu vou ter a lactose, que é o açúcar do leite, certo? Se eu juntar uma glicose e uma frutose, eu vou ter uma sacarose, que é o açúcar que vocês têm em casa para adoçar o cafezinho, e a maltose é uma glicose mais uma glicose, certo? E também a gente vai ter os polissacarídeos. Poli são muitos sacarídeos, então vão ser várias moléculas daqueles monossacarídeos. Então são várias glicoses ou várias frutoses ou várias galactoses, certo? Principal exemplo é o amido, tá? Então, o amido que tem no amido de milho, né, na maisena, na batata, no arroz, nas massas em geral, né, macarrão, pizza, lasanha, enfim,
tudo isso dentro tem amido, que é um tipo de carboidrato, tá? O amido é o carboidrato de reserva das plantas. Então, tudo que a gente come de planta, que seja mais reforçada, assim, por exemplo, a batata, é porque tem amido dentro, tá? E o glicogênio, ele é uma cadeia bastante grande de glicose que faz a nossa reserva no fígado, né? Então, a gente reserva glicogênio no nosso fígado, beleza? E a celulose, ela só é encontrada nas plantas. O outro grupo é o lipídio. Agora sim, ó. Então a gente armazena um pouquinho de carboidrato, armazena um pouquinho, mas o nosso organismo utiliza muito mais rápido. Porém, o lipídio não. O lipídio, quando a gente come, o nosso organismo ele vai utilizar um pouco, vai metabolizar um pouco para gerar energia para a gente. Porém, a principal função do lipídio é ficar armazenado. Então, ele vai ficar armazenado para se quando a gente precisar daquela energia, ele tá lá para a gente utilizar, certo? Então, os lipídios eles são encontrados principalmente em óleos e gorduras, né? A diferença de óleo e gordura, tá? Óleo é líquido, tá? Então, óleo de soja, óleo de amêndoa, óleo de coco, né? É líquido. E gordura, geralmente, ela é mais sólida, assim, né? Como as gorduras que a gente vê na carne, beleza? E as proteínas? Bom, as proteínas elas são as principais substâncias de construção do nosso corpo. Tem muita coisa no nosso corpo que é produzida a partir de proteína, inclusive o nosso material genético, né? Então, ela é uma fonte de alimento muito importante para a gente, né? Realmente ela tem essa função de crescer e repor as células, certo? Ela tem uma função construtora. E a gente tem dois tipos de proteínas também. A gente tem a proteína animal e a proteína vegetal. Gente, são proteínas diferentes, tá? Porém, são proteínas. Então, na proteína animal, a gente vai encontrar no queijo, no leite, no ovo ou em qualquer outra carne, né? De origem animal, seja ela qual for. E a gente tem também as proteínas vegetais, né? Que elas estão presentes em leguminosas. Então, feijão, soja, ervilha, lentilha, amendoim, são essas plantas que fornecem a proteína para as pessoas também. Então, assim, o pessoal que não come carne, né? O pessoal que é vegano, vegetariano, na dieta deles, geralmente tem bastante leguminosa, né? Porque eles precisam dessa proteína para manter a reconstrução celular do corpo deles, né? Então, é uma dieta regrada ali em feijão, soja, ervilha, lentilha e todas as leguminosas que vão poder dar um pouco mais de proteína para essas pessoas que não comem a proteína animal. Beleza, galera? Beijo, beijo, até a próxima aula.